Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e temos mais um episódio de Off-Season hoje, um episódio tratando da temporada 2020 que, como eu trouxe no último episódio, acabou, mas a gente tem toda a análise agora, começando hoje pela análise de expectativa / realidade de cada uma das posições e posteriormente vou fazer um podcast para cada uma das posições com o top 20, top 30, ainda não decidi qual que eu vou fazer, enfim, vou decidindo durante essas semanas. A ideia é gravar um episódio por semana, não tão longo como os episódios de temporada, mas apenas para trazer algumas notícias importantes, e principalmente para falar sobre essa temporada, né? Que foi boa para alguns, ruim para outros, mas o importante é a diversão. E antes de começar a falar dessas notícias da semana, do final de semana, hoje que é sexta-feira à noite, às 19h44 exatamente, sexta-feira eu falei, segunda-feira à noite, dia 11/1, um dia após o os dois jogos, os dois finais, os 2 dias de Wild Card, comecei bem hoje, os 2 dias de Wild Card, e que foi muito bacana. Das minhas 6 picks acertei 4 de 6. Era bem os times que eu tinha mais dúvida, realmente aconteceu. Faltou um pouquinho de coragem para apostar nas outras equipes, provavelmente. A gente tem hoje também a final do College Football entre Alabama e Ohio State. Não dá para perder esse jogo, muito bacana. Muitos nomes que vão estar no draft lá em abril, então ficar de olho nesse jogo que pode ser bem bacana. Antes então de começar a falar das notícias, sigam a gente no Instagram, que é onde a gente está baseado. Quem não conhece, o Instagram é o Fantasy Futebolista. No Facebook e no Twitter é mais um repost do que é feito no Instagram. Então a base é realmente no Instagram. E também assine no agregador para receber sempre esse episódio antes de ser divulgado lá no Instagram. Lembrando então, toda semana um episódiozinho, não muito comprido também, bem de boa, para a gente aproveitar bem essa off-season. Antes de começar então a falar sobre a expectativa realidade dessa temporada 2020, trazer algumas notícias desse final de semana e de hoje, principalmente. A gente teve a demissão de mais um head coach da NFL. Dessa vez quem caiu foi o Doug Peterson, head coach do Philadelphia Eagles. Turbulenta a situação. Só gostaria de trazer para vocês aqui, a gente vê muita notícia falsa rolando, que é a respeito de que ele teria sido demitido em função daquele jogo contra o Washington, que deu toda aquela repercussão do tanque, de que ele colocou o Nate Sudfeld. Já foi desmentido, principalmente pelo um dos caras mais importantes no elenco, que é o Jason Kelce. Ele foi através das redes sociais trazer o relato daquela partida. Eles sabiam que isso iria acontecer durante a partida, e até porque eles, enfim, tem um apego pelo Nate Sudfeld, queriam ver ele em campo numa situação adversa, para ver até inclusive em questão de futuro, se vale a pena manter ele na equipe ou não, já que se tem a situação do Carson Wentz, tem agora o Jalen Hurts querendo seu espaço, e também tem o Nate Sudfeld que está há alguns anos ali sendo o backup da equipe. Então os jogadores, pelo menos os principais jogadores da equipe, sabiam que isso iria acontecer. Então tem nada de... E outra, alguém acha que o time, podendo ter uma pick 6 ou uma pick 9 em caso de vitória, sabendo que a temporada já foi pro brejo igual, não tem nem muito o que falar, né? É uma situação que agora tô querendo dizer que por causa desse jogo, da repercussão que deu, foi demitido. Nada a ver, uma temporada horrível. Tanto o Jalen Hurts até fez alguma coisa, principalmente no Fantasy, mas em números não foi assim excepcional, então bem plausível essa questão aí. E o que se fala realmente em fontes confiáveis é que o Doug Peterson queria manter alguns caras da comissão, trazerem eles para coordenador defensivo, trazer eles para coordenador ofensivo e defensivo. Então, e parece que o dono da equipe gostaria de trazer nomes novos, gente de fora, para realmente dar uma cara nova, tentar esquecer um pouquinho esse ano. E ao que tudo indica, o Doug Peterson não foi muito
nessa direção. Além disso, há outros boatos sobre problemas com Howie Roseman, além da questão Carson Wentz, que não se sabe até que ponto é, mas, enfim, mais um head coach aí que deve assumir algum outro time, provavelmente pelo seu histórico, por tudo, e tem que ver quem é que vai acabar caindo lá nos Eagles agora, porque os Eagles não tem nada a oferecer para um novo head coach, pelo menos a curto prazo. A outra notícia que a gente tem aqui, que o Deshaun Watson está numa situação delicada lá com o pessoal dos Texans, e se falou até que ele iria participar ajudar pelo menos a dar uma opinião sobre quem deveria ser o novo head coach da equipe. Não fizeram isso e olha, estão falando até em troca com os Dolphins. Então é uma coisa assim, tá muito bagunçada essa questão, tá incrível o que os caras conseguem fazer nesse mundo da NFL aí. Vão acabar estragando uma franquia essa sim. Diria que a situação dos Texans é até pior do que a situação dos Eagles. E para fechar aqui as notícias assim mais importantes, o Devonta Smith foi o vencedor do troféu Heisman no college football. Devonta Smith, que deve ser aí uma escolha alta do draft nesse ano. O wide receiver de Alabama, ele fez uma temporada realmente sensacional e mais do que merecido esse prêmio aí de Heisman, que seria, vamos dizer assim, praticamente o MVP do college football. Vamos então para o nosso episódio de expectativa realidade. Falando então de expectativa realidade, como é que funciona? Para quem já acompanha lá no Instagram, sabe que existe um post onde eu trago números dos 10 jogadores draftados em cada posição, os 10 primeiros de cada posição draftados. Até tem nomes que às vezes podem não surgir, como por exemplo o Aaron Rodgers, quarterback dos Packers, não foi draftado num ADP até a 10ª colocação de quarterback, por isso que ele não está nessa lista. Na metade da temporada eu fiz um episódio especial em que eu trouxe a metade da temporada, uma análise dessa expectativa e realidade da metade da temporada, e ela é uma tendência que meio que, olha, é bem interessante de acompanhar, porque alguns nomes se mantêm, outros pioram, outros melhoram, mas a gente consegue ver uma sequência assim, entre a metade da temporada e o final da temporada, na maioria dos casos. Não são todos, é claro, a gente também tem questão de, às vezes, alguém se machuca, enfim, toda essa situação. Lá na metade da temporada também eu trouxe os 10 que estariam nas 10 melhores, no ranking dos 10 melhores por posição, descartando esse dos 10 primeiros draftados, mas dessa vez eu não vou trazer porque vai ter um episódio para cada uma das posições mais detalhado, então não vou trazer isso aqui, mas a gente tem o Impostor, que foi aquele quadro lá nesse episódio especial, quem ouviu, que eu tirei um jogador de cada uma das posições que estava no top 10, quem era o impostor daqueles 10 jogadores, e ao final desse podcast eu vou trazer quem eu havia escolhido e se eles terminaram entre os 10 ou realmente se eu acertei que eles não iriam terminar entre os 10 melhores ao final da temporada. Mas vamos falar agora de quarterbacks, a expectativa e a realidade, quem foram os 10 primeiros quarterbacks draftados na época do draft e como eles terminaram a temporada. O 10º quarterback o quarterback 10, o 10º a sair no draft era Matt Ryan, ele que terminou, eu acho que eu vou fazer o contrário, que né, começar pelo primeiro que fica mais fácil de entender. Quem era o primeiro quarterback a sair nos boards de drafts do Fantasy Football em 2020, desculpe, Patrick Mahomes. Ele acabou tendo uma temporada satisfatória, acabou terminando em o terceiro melhor quarterback com 380.4 pontos. Então uma boa temporada do Patrick Mahomes e que se pagou, entre aspas, toda essa situação. Quem não se pagou foi o Lamar Jackson, que era o segundo em várias boards. Vocês devem ter visto, inclusive, saindo Lamar primeiro, Patrick Mahomes em segundo. Na minha board era Lamar primeiro. E realmente ele não fez uma temporada boa. As equipes conseguiram pegar o tape dele. Ele fez uma pós-temporada boa, vamos dizer assim, uns playoffs do Fantasy muito interessantes. Porém, no geral, ele não foi bem. Acabou em nono apenas. Dentro do top 10 ainda, mas em nono. Não é aquilo que se espera do jogador desse calibre com as suas qualidades no Fantasy. Terceiro a ser draftado era Dak Prescott. Ele que acabou em 30º. Até parece, em 30º. Ele se machucou na 6ª rodada, se eu não me engano, 7ª. E ele
pensa que ele passou mais da metade da temporada fora e ele ainda terminou dentro dos 32. Então ele foi melhor do que muito quarterback titular nesse período. Só para ter uma noção. Na quarta posição, Russell Wilson, que ele terminou em quinto, melhor com 354,64 pontos. Eu acho muito interessante ele sendo draftado em quarto, terminando em quinto, é praticamente aquilo que você espera. E aconteceu a mesma coisa com a quinta colocação, né? Era o Deshaun Watson, o quinto a sair do draft, e ele terminou em sexto com 349,52 pontos, 5 pontinhos praticamente atrás do quarto, que foi o do quinto, que foi o Russell Wilson, do quarto draftado. O sexto mais draftado foi o grande vencedor do draft, quem apostou no Kyler Murray. Ele terminou como o melhor com 386,96 pontos. Para a gente ver ali como os três primeiros eles estão muito próximos, né? O Kyler Murray em primeiro, a gente teve o Patrick Mahomes em terceiro com praticamente 6, 7 pontos a menos apenas, e a segunda posição a gente teve o Josh Allen com 384, então ficou muito próximo um ao outro. O Kyler Murray fez uma temporada excelente, mas depois deu uma caída em alguns jogos, foi meio inconsistente. Mesmo assim, ele se pagou muito bem, porque ele saía quinta, sexta, sétima rodada do draft normalmente, o Kyler Murray, e neste caso é uma situação em que vale a pena draftar um quarterback quando tem esse potencial. O sétimo a sair era Drew Brees, ele terminou em 22º apenas, a lesão dificultou, ele teve jogos altos e baixos também, e a utilização do Taysom Hill, mesmo antes da lesão, ela vinha tirando um pouquinho de pontos do Drew Brees. O oitavo a ser escolhido era Tom Brady, e ele terminou em oitavo lugar, 318,66 durante a temporada. Ele foi excelente, a pós-temporada foi muito boa dele também. E esse é o cara que, se você apostou naquela situação do Jameis Winston saindo, que Jameis Winston foi um dos melhores, é o Tom Brady, que tem ele é mais preciso que o Jameis Winston, você teve até não pagou muito caro e foi muito bem em questão de pontuação. Mas o grande achado do draft, na época do draft, foi Josh Allen. Ele era apenas o nono saindo do draft. Tinha muita expectativa com ele, mas muitas dúvidas, e as dúvidas acabaram atrapalhando essa colocação dele. Então ele caiu bastante no draft, mas terminou em segundo. Foi uma temporada excelente, inclusive concorre ao MVP da NFL. E o décimo a sair era Matt Ryan, que terminou em 13º. Não é aquilo que se espera. Aqui é uma situação um pouquinho diferente. Tu está draftando um décimo, quase numa situação ali de 13º não é nem um quarterback 1, né? Então tu não drafta um cara saindo do fantasy para terminar em 13º. Tu quer pelo menos que o cara termine aí dentro dos 10. E mesmo terminando dentro dos 10, a gente sabe que o cara teve altos e baixos, não conseguiu colaborar 100% no seu fantasy. Passando para running backs, o primeiro escolhido e o primeiro geral escolhido era Christian McCaffrey. Ele acabou tendo sua lesão, jogou 3 jogos, se eu não me engano apenas, terminou como o running back 50 na temporada. E eu vou ter os prêmios de temporada, tá? Também o podcast. E eu vou te falar que ele tá em um prêmio da temporada. Não sei se é uma coisa muito boa. Primeira mão aqui no podcast. Então, Christian McCaffrey, complicada a situação por toda a lesão. Na segunda colocação era Saquon Barkley, terminou na posição 113 de running backs. Ele que jogou um jogo, jogou um, se eu não me engano, e já se machucou, né? Então, horrível essas duas primeiras escolhas. A terceira escolha também foi, no final das contas, não parece tão ruim e tudo mais, mas ele complicou bastante, principalmente sua reta final do Fantasy. Ezekiel Elliott, ele terminou como o running back 10 nesse ano. Porém, o início foi muito bom com o Dak Prescott. Quando o Dak Prescott saiu, que se esperava até um pouco mais do Ezekiel Elliott, o negócio não funcionou, o jogo aéreo não entrou mais e, consequentemente, o jogo corrido também não. Na quarta posição, então, saía o Alvin Kamara, ele que terminou na primeira colocação dos running backs com 336,3 pontos, uma ótima pontuação. Colaborou muito, principalmente no jogo da final. O cara fez mais de 50 pontos no jogo de semana 16, ganhou vários troféus do Fantasy. Na quinta posição saía Dalvin Cook, que acabou em segundo com 315,8, aí praticamente 21 pontos, 20 pontos e meio abaixo do Alvin Kamara, justamente aquele jogo sensacional do Kamara, né? Se ele tivesse feito uma pontuação muito boa, por exemplo, de 30 pontos,
eles estariam ali brigando pela primeira colocação. O Dalvin Cook foi um cara mais regular durante a temporada, tem que se falar isso. O Alvin Kamara teve seus jogos impressionantes e por isso o Alvin Kamara ficou em primeiro. Dalvin Cook terminou em segundo, mas ambos são aqueles caras que você pagou alto e se pagaram. Assim vale também para o sexto a sair na board do draft, que foi o Derrick Henry. Ele terminou em terceiro com 288,6 pontos, bem abaixo dos dois primeiros, do Kamara e do Cook. Porém, é isso que tu espera de um cara que tu escolhe entre, vamos dizer assim, ele era, em alguns lugares ele era inclusive a sexta escolha, pela situação dele do ano passado, líder em jardas da liga, esse ano foi de novo, então foi muito boa a participação dele na temporada e também na temporada de Fantasy, não dá para se falar nada ao contrário, não foi especial, mas foi muito, muito bem em pontuação para quem você escolhe, principalmente no primeiro round, né, na primeira rodada do Fantasy. O sétimo running back a sair também, em alguns lugares, primeira rodada do Fantasy, do draft do Fantasy, foi o Joe Mixon. Ele não foi bem na temporada, terminou na 47ª posição com 89,10 pontos. A lesão também dificultou um pouquinho. Ele teve jogos que ele jogou um pouquinho bem, outros que não foi tão bem assim, mas não teve aquela temporada que se esperava o Joe Mixon. Na oitava colocação, o oitavo jogador, o oitavo running back que saía na época do draft era Nick Chubb. O Nick Chubb, se não tivesse machucado, seria um dos provavelmente top 5 fácil nessa lista aí. Ele terminou em 11º com 182,9 pontos, uma colocação bem boa, porque quando ele jogou ele deu conta do recado, na maioria das vezes ele foi muito bem. Então faltou mesmo era se manter saudável para ele de repente aí tá inclusive beliscando lá aquelas posições dentro do top 3 ali, próximo de Alvin Kamara, de Dalvin Cook, e de repente ele próximo mais ainda do Derrick Henry, que, olha, tava bem pago. Na nona colocação, o nono running back que saía no draft era Josh Jacobs. Ele acabou na nona posição no final, o nono running back, o nono melhor running back. Teve seus jogos bons, teve seus jogos ruins. No final ele acabou dentro do top 10, acabou na nona posição. Melhor, por exemplo, do que um Ezekiel Elliott, mas o Ezekiel Elliott no início da temporada foi até melhor que ele. E dá para se dizer, ok, tu escolhe ele como um nono running back saindo na board, terminou em nono, ok, tudo certo. E o décimo a sair era Kenyan Drake, que terminou na 14ª posição. Se esperava mais. Teve jogos que ele não foi bem, o Chase Edmonds jogou melhor que ele, inclusive tendo oportunidades, a mesma quantidade de oportunidades, e o Chase Edmonds aparecendo bastante no jogo aéreo, que era uma coisa que o Kenyan Drake mostrou no ano passado. Mas não foi aquilo que se esperava, ele era inclusive uma das apostas do ano na posição e não deu muito certo. Como a gente pode ver, era o 10º saindo na época do draft. Passando agora para os wide receivers, o número 1 disparado era Michael Thomas. Ele que terminou na posição 94 de wide receiver, não colaborou no Fantasy, se lesionou, ficou fora um bom tempo. Quem tinha ele não tinha muito o que fazer. Agora quem nessa briga ali optou pelo Davante Adams, aí sim, aí foi bem, aí se pagou. Davante Adams terminou em primeiro com 287,3 pontos, foi outro jogador que foi muito bem na semana 16 e valeu o investimento alto no draft. Na terceira, o terceiro wide receiver saindo do draft era Tyreek Hill, ele terminou em segundo com 285,4 pontos, menos de 2 pontos atrás do Davante Adams, então ele teve uma ótima temporada também. Não apareceu tanto como o Davante Adams, mas ele teve uma temporada bem segura, inclusive, o Tyreek Hill nesse ano, diferente do ano passado, que ele se lesionou, ficou boa parte da temporada fora. O quarto a sair, esse sim, a gente pode dizer que não foi bacana. Julio Jones terminou na 45ª posição apenas como wide receiver, se esperava muito dele, ele teve flashes também, mas também não se manteve saudável e também teve pouca pontuação no Fantasy. Na quinta colocação de wide receiver saía DeAndre Hopkins, que terminou como o sexto melhor, com 224,8 pontos. Isso aqui eu estou falando em half PPR, tá? Antes que alguém me pergunte, half PPR essa pontuação. Não dá para se dizer que foi uma coisa ruim, nem boa, porque quando tu pega o DeAndre Hopkins, né, como quinto
saindo da board de wide receiver. Você espera que ele esteja brigando lá com a Davante Adams, com o Tyreek Hill. Vamos botar os caras que realmente foram tops nesse ano. Não foi tão mal, mas ele teve muitos jogos ruins, principalmente no final da temporada. No início ele era um dos melhores disparado e depois ele acabou ficando para trás. O sexto a sair era Chris Godwin, outro que também não se manteve saudável, acabou na 38ª posição apenas de wide receiver. Então, um bust, né, dá para se dizer. Ele que saía em muitas ligas na segunda rodada, assim como Kenny Golladay, segunda, terceira rodada por aí. Kenny Golladay também não se manteve saudável, acabou a temporada com apenas 55,8 pontos e o ranking 100 para ele, exatamente a 100ª posição para o Kenny Golladay. Na 8ª posição, saindo do draft, como wide receiver, tínhamos Allen Robinson, que terminou dentro dos 10, top 10, exatamente a 10ª posição, 207,2 pontos. Foi um alvo seguro, todas as semanas praticamente, mas ele nunca tinha aquele algo mais. Faltou um pouquinho mais disso. Em PPR ele foi uma máquina, né? Porque ele recebia muitas bolas, então nesse ponto teve uma ótima temporada e draftando ele ali como 8º, terminar em 10º não é ruim. Na 9ª posição, olha que curioso, a gente teve Tom Brady quarterback na 8ª, terminando como 8º, e a gente teve Mike Evans sendo o 9º wide receiver a sair no draft, e ele terminou em 9º, 207,5 pontos, 0,3 pontos a mais do que o Allen Robinson, mas o Mike Evans, diferente do Allen Robinson, foi aquele cara de altos e baixos. Ele teve jogos muito bons e jogos muito ruins. E quando eu falo em muito ruins, realmente apagados. E quando a gente tem situações assim, é 880. Às vezes é o cara que ganha a partida para ti, mas também é, às vezes, o responsável por perder. Vamos ver como é que vai ser pro ano que vem. Toda essa situação aí, Chris Godwin em último ano de contrato, Mike Evans por lá, Tom Brady, vamos ver como é que segue esses playoffs pro Tampa Bay Buccaneers. E na 10ª, o 10º wide receiver a saída no draft era Odell Beckham Jr. Ele que terminou agora me falhou. Na posição 78 de wide receiver, com 75,3 pontos apenas em half PPR, se machucou durante a temporada e a gente viu que os Browns não precisariam dele. Com o Jarvis Landry, o negócio está fluindo, está andando. O Odell, que era um cara de altos e baixos, até não vinha fazendo uma temporada tão ruim, mas a lesão acabou tirando qualquer possibilidade. Quem apostou nele aqui numa mais ou menos terceira rodada, ele saía. Às vezes até na segunda rodada eu vi sair. Em alguns casos isolados na primeira, mas aí é loucura. Não deveria estar saindo. Então, o Odell, 10º, acabou na posição 78. E partindo para os tight ends, o primeiro tight end saindo era Travis Kelce. Ele terminou como o melhor, 260,3 pontos em half PPR. Um cara seguro todas as semanas praticamente. Se não me engano, ele teve uma semana abaixo. Senão, ele teve todas as semanas o padrão excelente na posição de tight end. Realmente foi um diferencial o Travis Kelce. Tight ends é aquela coisa que são muitos altos e baixos, poucos salvos. O Travis Kelce não. E a gente vê aqui uma situação em que o Patrick Mahomes terminou em terceiro, Travis Kelce em primeiro e Tyreek Hill em segundo. É simplesmente sensacional esse ataque dos Chiefs, e isso deve se manter no ano que vem. Então, de olho nesses nomes aí para pegar eles alto. Diferente de alguns anos, eu apostei alto no Kelce em 2 ou 3 ligas, segunda rodada. O alto para mim é segunda rodada, tá? Final da segunda rodada, mais ou menos. E não gosto de draftar tight end, mas o Travis Kelce é um cara confiável. Confiável também é o George Kittle. Ele era o segundo a sair, terminou na posição de 20º apenas, porém lá na metade da temporada ele vinha em segundo, se eu não estou enganado. Ele vinha muito bem. Então dá para confiar no Kittle também. Se melhorar a posição de quarterback nos 49ers no ano que vem, ele segue sendo aí um cara para se draftar de repente na terceira, quarta no máximo. Na quarta ele não chega, mas na terceira rodada eu acho que ele deve cair para o ano que vem. O terceiro a sair era Mark Andrews, que terminou em quinto, porém a gente tem que destacar que foram muitos altos e baixos. Ele era um cara de lua, às vezes ele jogava bem, às vezes ele tinha 2 recepções e 2 touchdowns. Mas é um cara que se esperava um pouco mais para essa temporada. Antes da temporada se falava dele, se tinha uma expectativa por ser o alvo confiável do Lamar Jackson. E o ano não foi lá essas coisas para o Mark Andrews, apesar de ter terminado em quinto. Mas a gente
vê aqui, por exemplo, um Travis Kelce terminou com 260 pontos e o Mark Andrews em quinto com 136. É uma diferença de praticamente o dobro dos pontos do quinto para o primeiro. Tight end é assim. Tight end tem alguns jogadores que se destacam, sempre foi assim. E por isso que é uma posição que não se drafta muito alto, que pode acontecer uma coisa como o Zach Ertz, que saía na quinta rodada normalmente, e ele terminou na 33ª posição com 56,4 pontos. Mal, né? Bem abaixo, ele se machucou também, mas quando ele esteve em campo, ele não foi um diferencial nem para a equipe e nem para o Fantasy. O quinto a sair era Darren Waller, terminou em segundo, 202,9 pontos, praticamente 57 pontos atrás do Travis Kelce, mas ele foi um tight end muito bom também. Teve jogos espetaculares, teve jogos um pouco menos, mas principalmente em PPR a coisa andou por uma quantidade enorme de passes que ele recebia. Era praticamente ele para o passe curto e o restante para o passe em fundo de campo. Teve uma questão que chamou atenção nesse ano também, que o Hunter Renfrow, no ano passado, quando ele jogava, o Darren Waller ficava abaixo. Esse ano, o Hunter Renfrow jogou e ele não tirou os alvos do Darren Waller. Isso é uma coisa para se pensar para o ano que vem, que o Darren Waller vai ser um cara saindo na segunda, terceira rodada no máximo. Vai ser a briga ali entre quem escolher na segunda posição, Waller ou Kittle. Vai ser bem interessante isso. Na sexta posição, Hunter Henry acabou em 11º. Não, olha, ele teve jogos ok e tal, mas é por isso que não se pega tight end alto no draft. Que tu não espera muita coisa dele e às vezes tu fica com um cara ali e no momento que tu dropa ele acaba indo bem. Sei lá, pra mim é assim, ou tu pega os tops, aqueles que têm boas possibilidades. O Zach Ertz era um cara que tinha uma boa possibilidade antes da temporada, porém, tinha a dúvida do Goddard, ele acabou se machucando também e tudo mais, mas assim, draftar alto de repente só os 5 primeiros aqui. Dali para baixo era um pouco mais complicado. O Henry até se falava um pouco dele, mas foi abaixo. Se falava muito do Tyler Higbee, que era o sétimo a sair da board, terminou em 17º com 100,6 pontos. Lembrando que ele fez na terceira rodada mais de 30 pontos contra os Eagles. Então pensa que ele fez 1/3 dos pontos numa partida só. Ele não ajudou em nada no teu time, a não ser naquela rodada. E ele te enganou outras tantas depois, provavelmente. O oitavo a sair era Jared Cook, que terminou em 18º apenas, também abaixo daquilo que se espera. Nem 100 pontos ele fez em half PPR. Na nona posição, saindo do draft, era o Evan Ingram. Terminou em 15º, também não foi aquilo que se esperava. Ao menos ele não foi draftado tão alto nesse ano. Então valia, entre aspas, a aposta nele. E o 10º a sair era o Rob Gronkowski, que eu particularmente não nego para ninguém, não esperava tanto dele. Ele terminou em 8º, terminou muito bem, 122,9 pontos. Para a situação dele, eu acho bem interessante, vamos dizer assim, ele até terminou numa posição melhor do que ele foi draftado, então tá ótimo, show de bola. Errei no início da temporada, mas não foi também nenhum cara especial. Esses foram os 10 primeiros jogadores de cada uma das posições draftados e como eles se saíram durante a temporada. Uma breve explicaçãozinha, um pouquinho a mais a menos de um ou outro jogador que me chama a atenção, mas esse é um momento que eu estava pensando enquanto eu falava aqui, é uma época que tu começa já a pensar no próximo draft, em quem que tu vai escolher, quem que vale a pena, quem não vale. Então, por isso que eu achei esse episódio bem interessante para a gente ver aquilo que realmente lembrar um pouquinho como é que foi o draft lá em agosto, início de setembro no máximo, e as expectativas que a gente tinha em cada um dos jogadores e como eles acabaram se saindo durante a temporada. Eu acho isso muito bacana. E agora, para fechar, falar sobre o impostor. Quem que era o impostor em cada uma das posições que eu trouxe lá naquele episódio especial de meio de temporada, falando sobre a análise de cada um dos 10 primeiros draftados por posição e também dos 10 atuais décimos, os 10 melhores por posição na época de cada uma das posições. Como eu já disse, repetindo, eu vou trazer um episódio para cada uma das posições para a gente poder falar um pouquinho melhor de cada um. Provavelmente eu trago o top 30 de cada posição e pare em alguns jogadores mais específicos para comentar um pouquinho.
e falar um pouco dessa análise também pré-draft, falar um pouquinho do que se esperar para o ano que vem. No ano passado, por exemplo, a gente esperava muito do Michael Thomas. Esse ano, realmente, ele foi draftado como o melhor wide receiver, não se pagou, como ele vai ser ano que vem. Então, o draft, essa off-season acaba sendo bacana para a gente, não tão agora, né? É muito cedo ainda, mas lá próximo da temporada, as expectativas começam a aumentar e tudo mais, e que esse ano seja um pouco mais tranquilo e sem tantas dúvidas como foi 2020. Então, para fechar esse podcast, falar do impostor. Quem que era o impostor que eu tinha trazido lá no outro podcast, em cada uma das posições. Na posição de quarterback, quem era o impostor, será? Quem que eu tinha dito, se alguém... Vocês não vão lembrar, com certeza. O impostor, eu tinha dito que era Joe Burrow na época, que ele não terminaria entre os 10, na época ele estava entre os 10. Eu confesso que fui bem político em todos esses nomes aqui. De repente um ou outro ali um pouquinho mais, forcei um pouquinho mais. E realmente nessa situação eu acertei. O Joe Burrow acabou se machucando, é claro. De repente ele poderia ter terminado entre os 10. Porém, a lesão tirou. Ele acabou terminando apenas na posição, vamos ver aqui, na posição 23º. Então, abaixo daquilo que não que se esperava, né? Mas olhando aqui em média por jogo, ele terminou com uma média inferior à 10ª posição. Então, eu teria acertado ele lesionando ou não se ele continuasse se mantendo naquela situação. Então, 1-0 para mim, encontrei o impostor. Na outra posição, na posição de running back, quem era o impostor, quem não deveria estar entre os 10, eu tinha dito que no final da temporada quem não estaria entre os 10 era Clyde Edwards-Helaire, running back do Kansas City Chiefs, e mais um check, mais um acerto. Esse dá para se dizer que foi uma situação bem mais... eu não me lembro se ele até ficou fora por gripe, se não me engano, uma lesão, alguma coisa. Ele jogou 13 jogos apenas, dos 15 possíveis. Então ele jogou boa parte da temporada. Terminou com uma média, vamos ver pela média, se de repente ele teria terminado, não, a média também abaixo da 12ª posição. Então, mais um check, mais um acerto. Clyde Edwards-Helaire terminou apenas na posição 18º. Então, 2 acertos, 2 impostores encontrados. Quem era o impostor, então, na posição de wide receiver? Esse eu tinha muitas dúvidas e, se eu não me engano, eu teria acertado todas as dúvidas. Lembro que eu falei do Robbie Anderson, o outro não recordo quem era exatamente, e quem eu tinha indicado era Will Fuller. Ok, mais um que perdeu tempo, aí foi tudo culpa dele, né? Ele botou coisa para dentro do corpo que não devia, jogou apenas 11 jogos, acabou na 25ª posição. Em média, por jogo, ele teria terminado entre os 10. Esse sim, se ele tivesse jogado os 15 jogos e mantendo a média dele, ele teria terminado entre os 10. Porém, não terminou, e mais um acerto para este cara aqui. Na posição de tight end, essa foi a mais simples de todas. O cara que ainda estava dentro dos 10 era o Tyler Higbee, e essa não teve erro. Essa foi fácil, essa já dava para imaginar. Tyler Higbee, que terminou na posição 17º. Na média, ele terminaria também fora dos 10, fácil. Então, 4 nomes, 4 impostores pegos, 4 acertos. Gostei dessa brincadeira, vamos ver se eu repito no ano que vem. Isso não foi lá pro Instagram, ficou só aqui pro podcast, exclusivo do podcast, o quadro impostor. E 2020, pelo menos, 4 de 4. Tô bem na fita. Esse foi o episódio de número 39, 40, não lembro, não me recordo ao certo, com a expectativa e a realidade. E os próximos episódios provavelmente vão ser um para cada posição, os melhores quarterbacks do ano, os melhores running backs, tight ends, wide receivers. Depois a gente tem prêmios da temporada, votem lá nos stories, quem está votando, muito obrigado. E votem com consciência, por favor. Já vi que ali, principalmente no MVP, tem cara que devia pelo menos estar concorrendo, não estava nem concorrendo, não foi nem indicado. Então,
Vamos se ajudar aí, né? E lembrando, né? Fantasy Football, não NFL. Não adianta pensar no escolher um cara pelo significado na NFL, enfim, e pensar nos pontos, pensar na pontuação, pensar naquilo que ele agregou pro fantasy, certo? Esse foi o episódio. Vou tentar gravar sempre na segunda-feira, que daí pega a semana inteira. Eu acho que fica melhor para todo mundo. Vocês têm a semana inteira para ouvir e provavelmente então na próxima semana, dia 18, teremos mais uma edição com os melhores quarterbacks, os 30 decidido aqui, os 30 melhores quarterbacks do ano. Então, próximo episódio tá tudo certinho, certo? Uma boa semana a todos, um abraço.